Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós vamos estar considerando a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos joias espirituais, a leitura da Bíblia, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Então, joias espirituais, vamos iniciar fazendo a primeira pergunta. No entanto, vamos fazer a leitura do livro de 1 dos Reis, capítulo 18, o versículo 1, que diz assim: Depois de algum tempo, no terceiro ano, Elias recebeu a seguinte palavra de Jeová: Vá, apresente-se a Acabe, e eu farei chover sobre o solo. Então, a primeira pergunta é: por que Jesus disse que a seca dos dias de Elias durou 3 anos e 6 meses? Então a gente pode resumir a resposta. Então ela fica assim: porque quando Elias deu a proclamação da seca, ele já estava enfrentando essa estiagem longa e severa. Então a seca já tinha começado meio ano antes. Então quando ele anunciou o fim, a seca já tinha durado quase 3 anos e meio. Então, essa é a resposta resumida. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, podemos encontrar a primeira joia espiritual no capítulo 17, o versículo 1. Então pegue aí papel e caneta, pegue a palavra de Deus e faça as suas anotações. Então o texto diz assim: E Elias, o tisbita, habitante de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive Jeová, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nem orvalho, nem chuva durante estes anos, a não ser que eu ordene. Elias, corajosamente, proclamou uma seca a um rei perverso, sabendo que poderia morrer, mas seguiu a orientação de Jeová, e assim o fez. Lição para nós: como servos de Jeová, precisamos ser também corajosos. Alguns irmãos em determinados países estão passando grandes dificuldades em proclamar a vontade de Jeová. Nós, ao pregar a palavra de Deus de casa em casa, também demonstramos essa mesma coragem. E no futuro, proclamaremos uma mensagem que vai requerer de nós ainda muito mais coragem. Assim, como Elias, tenha confiança em Jeová e tenha certeza que você também verá a salvação. Vamos encontrar mais uma joia espiritual no capítulo 17, agora no versículo 4, que diz assim: Você deve beber água do riacho, e eu ordenarei aos corvos que o supram de alimento ali. Então, após a proclamação de seca que Elias fez, ele se colocou em perigo mortal. Por isso teve que se esconder. E nesse período, ele foi alimentado por corvos, sendo o provedor Jeová. Lição para nós: a maneira como Jeová alimentou Elias foi diferente. E da parte de Elias, precisou aceitar a forma e confiar em Jeová. Hoje, poderemos passar por situações que também será necessário aceitar e confiar na forma de Jeová lidar com a situação, pois nem sempre é da forma que desejamos. Mas quando aceitamos e confiamos, Jeová proverá a ajuda necessária e sempre estaremos protegidos por Ele.
Dando continuidade ainda no capítulo 17, podemos encontrar mais uma joia espiritual. O versículo 9 do capítulo 17 diz assim: Vá imediatamente a Sarefá, no território de Sidom, e fique lá. Eu o mandarei que uma viúva de lá o supra de alimento. Jeová mais uma vez dá uma ordem inusitada para Elias, ir para Sidom e ser alimentada por uma viúva. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos fazer uma situação hipotética, ok? Imagine que você está se escondendo para não ser morto, está com sede e sem comida. E Jeová diz para você ir para o meio de pessoas que adoram a ídolos e a outros deuses, pois você será sustentado por uma pessoa que está desempregada. Qual seria a sua reação? Qual seria seu pensamento? Será que você pensaria 2 vezes antes de acatar a ordem de Jeová? Bem, Elias não pensou 2 vezes, apenas foi. Então nós conseguimos tirar 2 lições desse versículo. A primeira: novamente Elias ele confiou totalmente em Jeová, sem questionar, mesmo sabendo do perigo, tanto físico e espiritual. Nós já ouvimos várias vezes nas reuniões que chegará determinado momento da história que poderemos receber orientações que a princípio parecem ser meio sem sentido. Então, avalie a condição do seu coração. Será que sou questionador ou obedeço? Acredito ou fico ouvindo, dando margem para a dúvida? Que possamos ter a mesma atitude de Eliseu e, quando ouvirmos uma orientação proveniente do nosso Deus Jeová, simplesmente acatar. A segunda lição que nós podemos tirar desse versículo é: mesmo sendo viúva, a mulher de Sarefá, morando entre adoradores de Baal, provavelmente, quase que certo, ela tinha um coração voltado para Jeová, pois foi usada por Deus. Temos dito que somos como peixes no mar, embora dentro do mundo, mas sem se contaminar. Que possamos continuar imunes aos efeitos do mundo, mantendo a nossa identidade cristã. Se fizermos assim, Jeová também irá ver a condição do nosso coração e, no momento certo, ele também nos usará para fazer a sua vontade. Dando continuidade nas nossas joias espirituais, vamos ler agora o versículo 15, ainda do capítulo 17, que diz assim: Portanto, ela foi e fez o que lhe disse, e ela, o profeta e a família dela tiveram que comer por muitos dias. Então, após ouvir de Elias que não iria faltar nada para ela e seu filho, ela foi e fez o que Elias havia pedido. E o resultado, tiveram comida por muitos dias. Lição para nós. Podemos perceber que a viúva, ela colocou em primeiro lugar o desejo do profeta, ou seja, a vontade de Jeová, mesmo tendo pouco para sua família. Quando nós colocamos também a vontade de Deus em primeiro lugar, como mostra Mateus 6:33, Jeová sempre suprirá as nossas necessidades. Mesmo que você tenha poucas coisas para oferecer, Jeová reconhecerá o seu valor e multiplicará ainda mais em sua vida. Ainda no capítulo 17, nós conseguimos encontrar mais uma joia espiritual. Vamos ler o versículo 18, que diz assim: Então ela disse a Elias: O que o Senhor tem contra mim, homem do verdadeiro Deus? O Senhor veio à minha casa para me lembrar dos meus pecados e para matar o meu filho? A viúva, numa dor profunda, ela culpou Elias pela morte de seu filho. Lição para nós.
Existem momentos na nossa vida que, dependendo da situação muito aflitiva, poderemos acusar Deus. Se isso já aconteceu com você, ou se acontecer, fique tranquilo, fique tranquila. Jeová entende que somos pecadores e falamos muitas vezes irrefletidamente. Ele não levará em conta, pois a misericórdia de Jeová é muito grande, e ele entende que naquele momento que falamos alguma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus, é porque estávamos com muita dor, com muito pesar. E com certeza Jeová irá avaliar a condição do nosso coração. Ainda no capítulo 17, podemos ler o versículo 24, que diz assim: Então a mulher disse a Elias: Agora sei que o Senhor é mesmo um homem de Deus, e que a palavra que o Senhor fala da parte de Jeová é verdade. Após a ressurreição do seu filho, a mulher disse: Agora sei. Na verdade, ela já sabia que Elias era profeta de Jeová, mas precisou que a dor de perder temporariamente seu filho abrisse por completo o seu coração para crer em Deus. Lição para nós. Nós não precisamos passar por situações difíceis na vida para crer de fato em Deus. Então, aproveite o momento tranquilo que temos na vida para depositar totalmente a sua confiança em Jeová, para quando chegar a tempestade ou momentos difíceis na vida, não vacilar na fé. Vamos agora considerar a última joia espiritual, agora no capítulo 18, versículo 43 e 44, que diz assim: Ele disse então ao seu ajudante: Por favor, vá e olhe na direção do mar. Portanto, ele foi, olhou e disse: Não há absolutamente nada. E ele disse 7 vezes: Volte e olhe de novo. Na 7ª vez, o ajudante disse: Veja, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem está subindo do mar. Elias disse então: Vá, diga a Acabe: Prepare o seu carro de guerra, desça, para que a chuva não o detenha. Quando eu estava lendo esses versículos, eu encontrei muitas joias espirituais. O versículo é muito rico, mas eu destaquei apenas um, e é para os filhos. Então Elias ele pediu que seu ajudante fosse 7 vezes ver se aparecia em direção do mar alguma nuvem. E seu ajudante foi sem questionar, mesmo não vendo nada. Lição para nós. Filhos, até que ponto estará disposto a obedecer os seus pais, mesmo que a orientação, no momento, seja sem sentido ou desnecessário? Se o ajudante de Elias tivesse questionado a ordem ou fizesse descaso, ele não teria visto a nuvem subindo do mar e visto o milagre de Deus. Então, filhos, obedeça sempre às ordens de seus pais, pois eles são experientes e querem o melhor para você. Não ache que só por causa da idade avançada de seus pais, eles perderam o bom juízo e a razão. Pelo contrário, eles estão mais aptos para ajudar você a não passar talvez pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Então, obedeça sempre sem questionar, sabendo que essas orientações dos seus pais estão vindo de Jeová. Então a leitura da palavra de Deus diz assim:
Por volta da hora de se apresentar a oferta de cereais do anoitecer, Elias, o profeta, aproximou-se do altar e disse: Ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que foi segundo a tua ordem que fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Jeová, responde-me, para que este povo saiba que tu, Jeová, és o verdadeiro Deus e que tu estás fazendo o coração deles voltar para ti. Então desceu fogo da parte de Jeová e consumiu a oferta queimada, a lenha, as pedras e o pó, e secou a água que havia na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram imediatamente com o rosto por terra e disseram: Jeová é o verdadeiro Deus, Jeová é o verdadeiro Deus. Elias disse-lhe então: Peguem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Eles os pegaram imediatamente, e Elias os fez descer ao rio Quizon e os matou ali. Elias disse a Acabe: Vá, coma e beba, pois já se ouve o barulho de uma chuva forte. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, ajoelhou-se no chão e ficou com o rosto entre os joelhos. Ele disse então ao seu ajudante: Por favor, vá e olhe na direção do mar. Portanto, ele foi, olhou e disse: Não há absolutamente nada. E ele disse 7 vezes: Volte e olhe de novo. Na 7ª vez, o ajudante disse: Veja, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem está subindo do mar. Elias disse então: Vá, diga a Acabe: Prepare o seu carro de guerra, desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu ficou cheio de nuvens escuras, começou a ventar e caiu uma chuva forte. Acabe seguiu no seu carro de guerra para Jezreel, e a mão de Jeová veio sobre Elias. Então ele prendeu sua veste na cintura e correu na frente de Acabe até Jezreel. Muito bem, vamos fazer a consideração da lição número 10 da nossa brochura Melhore. Então o tema: mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação ou durante a leitura. Então o que deve ser feito? Use o volume, emoção e ritmo variados para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. Então como se pode fazer isso? Então varie o volume, Fale mais alto para destacar pontos principais, motivar as pessoas, ou fale mais baixo para criar uma expectativa, uma ansiedade. Varie a emoção, mude a sua voz de acordo com o sentimento com que você está lendo, ou alegria, ansiedade ou tristeza. Varie o ritmo, fale mais rápido, fale mais devagar quando você quiser destacar pontos importantes. Então, com certeza, na leitura, tem muitas expressões ali interessantes que a gente consegue fazer essa variação de volume, emoção e ritmo. Então, se prepare bem, olhe, peça ajuda do Espírito Santo, que com certeza, fazendo assim, você sairá muito bem em sua designação. Então vamos considerar a primeira conversa. Na apostila diz assim, use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Após a consideração, após essa demonstração que vamos fazer, nós vamos analisar a lição número 12 da brochura Melhore, que é: seja simpático e mostre que se importa. Então a demonstração ela fica mais ou menos assim. Então o nome do publicador eu coloquei Abraão e o nome do morador Moisés. Então eu iniciei assim: Bom dia, me chamo Abraão, tudo bem? Como se chama? Então Moisés, ele vai falar assim, Bom dia, me chamo Moisés, mas eu já sou cristão e já tenho a minha religião. Abraão continua: Que bom!
Eu fico muito feliz de conversar com pessoas que já são crentes, pois vocês sempre nos dão bastante atenção. Concorda comigo que, apesar de sermos de religiões diferentes, usamos a mesma Bíblia para encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Moisés diz assim: sim, na verdade é o único caminho que temos para ter a orientação de Jesus. Abraão diz: obrigado por sua resposta. Posso considerar um texto com você que mostra que realmente a Bíblia nos dá bons conselhos? Então Moisés diz: claro, deixa eu pegar a minha Bíblia também. Então Abraão, ele diz assim, ó: excelente. Você gostaria de ler o texto na sua palavra de Deus? É o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Então aí você decide, né, se o morador faz a leitura ou se você faz. Então, após a leitura do texto, você continua assim: como você se chama? Então, o morador diz, né, eu me chamo Moisés. Então, Abraão continua: Moisés, viu como a Bíblia é útil para todos os aspectos de nossa vida? Não é bom saber disso? Moisés diz: com certeza. Na verdade, a palavra de Deus ela é magnífica. Então, Abraão continua: embora você já saiba o porquê podemos acreditar no que a Bíblia diz, eu gostaria de voltar para juntos considerarmos a base de nossas Bíblias mais um versículo da palavra de Deus. O que você acha? Então Moisés finaliza: olha, eu gostei muito da nossa conversa. Como está sendo direcionada somente na palavra de Deus, eu vou ficar te esperando, tá bom? Então, aí a gente finaliza a nossa demonstração. É uma demonstração simples e presencial. Então, também pode ser usada no serviço de campo. Vamos agora juntos fazer a consideração da lição da brochura, que, como dito anteriormente, é a lição 12. A lição 12, ela tem o tema principal: seja simpático e mostre que se importa. Então, o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. E como você pode fazer isso? Então aqui a brochura ela traz 3 sugestões. A primeira: coloque-se no lugar das pessoas. Imagine os problemas que elas enfrentam e como elas se sentem. Então esse ponto aqui é interessante. Então aqui fala para você se colocar no lugar da pessoa. Então imagine como você se sente quando você está na rua ou sentada em algum estabelecimento e alguém de uma outra religião vem querendo falar com você sobre a Bíblia ou tentar trazer para você os ensinamentos dela. Como você se sente? Bem, eu tenho certeza que você se sente incomodado, não é verdade? Então, o morador, quando a gente bate na porta dele, eles também vão se sentir assim. Então, a gente tem que começar a raciocinar o que nós vamos dizer para que ele possa ficar tranquilo e entender que a gente está ali não para levar os ensinamentos da nossa religião, por assim dizer, para que ele se torne testemunho de Jeová. Não, não é isso. A gente quer levar a mensagem da Bíblia. No futuro, se ele quiser fazer mudança, se tornar TJ, aí é uma outra situação. Então, pense nas pessoas, coloque-se no lugar dela. Imagine como ela se sente quando vê uma testemunha de Jeová bateu na porta dela, tentando trazer os ensinamentos dela. Então, imagine situações assim e se adapte para que você possa ser simpático e mostrar que se importa com a pessoa. O segundo ponto: pense no efeito de suas palavras. Então, procure encorajar, consolar e fortalecer. Agora, anote: não fale coisas que podem ofender e não critique as pessoas que não adoram a Jeová nem fale mal das crenças dela. Notou aqui que Abraão ele foi muito tranquilo quando Moisés falou que também já era cristão? Na verdade, ele tentou
se sair bem, né? Ele falou assim, ó, eu fico feliz de conversar com pessoas que já são crentes ou já são cristãs. Por quê? Porque pessoas assim têm um conhecimento da palavra de Deus. Então elas tentam praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, querendo ou não, as pessoas, os moradores que também já são cristãos, eles entendem o trabalho que nós fazemos. Então, se você se deparar com uma pessoa religiosa, não fique com vergonha, não fique intimidada. Tente entender que será mais fácil para você falar porque vocês vão ter, querendo ou não, uma mesma linha de pensamento. Então, seja fortalecedor, encorajador e console. Percebeu que Moisés ele falou que, embora eles fossem de religião diferente, a palavra de Deus é uma só e traz bons conselhos, independente de religião? Na verdade, essa é a realidade. E o terceiro ponto, fale de modo bondoso. Mostre que se importa com as pessoas pelo modo como você fala e por seus gestos e expressões faciais. Não se esqueça de sorrir. Então, se você estiver fazendo essa demonstração em sua congregação, quando o Abraão falar assim, ó, que bom, eu fico muito feliz de conversar com pessoas que já são crentes, então faça gesto, sorria, seja amoroso, use as expressões faciais. A gente percebe que, como as irmãs não sobem na tribuna com muita regularidade, elas acabam ficando um tanto nervosas, né? A gente percebe isso. Então treine-se, prepare bem. Se você tiver a oportunidade de chegar no Salão do Reino um pouco mais cedo, pegue a sua ajudante, suba na tribuna, se coloque já na posição que vocês irão ficar na demonstração. A gente percebe em algumas congregações que parece que as irmãs sobem em cima da hora, não sabe o que fazer, aí puxa a cadeira daqui, puxa a cadeira dali, e o microfone não vai, o fio agarra na cadeira. Não sei se na sua congregação tem fio, se é sem fio. Então, suba antes, chega um pouco mais cedo, prepare, faça uma encenação, como vai acontecer. Não fique com vergonha, a tribuna ela é livre. Você pode chegar e subir na tribuna sem ter a necessidade de pedir para o ancião, porque simplesmente você vai usar a mesa e as cadeiras. Então, não se intimide. Pegue lá seu ajudante, suba na tribuna, faça a encenação, para quando chegar a sua parte você já saber o que fazer, qual posição vocês vão sentar e que vocês possam fazer uma boa demonstração. Ok? Então, seja simpático e mostre se importa que com certeza Jeová irá lhe abençoar na sua parte. Como dito, nós vamos considerar o discurso que tem o tema O que aprendemos com o exemplo de fé da viúva, que está baseado na Sentinela 15/2/2014, página 14 e 15. Então, fica assim o discurso. A Bíblia não dá muitas informações sobre a viúva de Sarefá, mas os acontecimentos que estão em torno desse personagem com certeza traz lições valiosíssimas para nós. Então, o que aprendemos com o exemplo de fé dessa viúva? Quando ouvimos o termo viúva, logo vem à nossa mente uma mulher que perdeu o marido e que, se não deixou nenhuma herança, terá que começar a trabalhar para sustentar ela e, se tiver filhos, seus filhos, tornando-se assim sua vida mais atribulada. Agora imagine uma viúva nos tempos antigos, como essa de Sarefá que estamos considerando. Com certeza não era fácil. Tanto é verdade que ela é apresentada para nós como uma mulher pobre, tendo a sua última refeição para ser feita e depois morrer. No entanto, Jeová nunca deixará que aqueles que têm um coração receptivo para a verdade ou que buscam a Deus seja provado até o limite sem ter a saída. E nesse momento, Deus coloca um profeta em sua vida. E veja
o que ele pede para essa mulher. Vamos ler o livro de 1 dos Reis, capítulo 17, o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Assim, ele foi a Sarefá. Quando chegou à entrada da cidade, encontrou uma viúva juntando gravetos. Ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pouco de água num copo para que eu beba. Quando ela estava indo buscar a água, ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pedaço de pão. Elias, ele pede algo para a viúva aparentemente simples: água e pão. Mas ele sabia da seca que havia afetado o país. A mesma seca que o fez sair do deserto em busca de alimento. Mas mesmo assim, o pede. Veja a resposta da viúva, no versículo 12. Então ela disse: Tão certo como vive Jeová seu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha num jarro grande e um pouco de azeite num jarro pequeno. Estou ajuntando os gravetos e vou para casa fazer algo para mim e o meu filho. Vamos comer e depois morrer. A viúva, por ser pobre e sem bens, ela sabia que ter o alimento para o dia seguinte seria quase impossível. Por isso que ela diz: Vamos comer e depois morrer. Mas veja a resposta de Elias no versículo 13 e no versículo 14. Então Elias disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro faça-me um pequeno pão redondo com o que você tem e traga-o para mim. Depois pode preparar alguma coisa para você e seu filho. Pois assim diz Jeová, o Deus de Israel: a farinha no jarro grande não se esgotará, e o azeite no jarro pequeno não acabará, até o dia em que Jeová fizer chover sobre o solo. Elias sabia do poder de Jeová e tinha certeza que Deus iria suprir a necessidade daquela mulher. Mas e ela? O que ela faria? Veja o versículo 15 e o 16. Portanto, ela foi e fez o que Elias disse. E ela, o profeta e a família dela tiveram que comer por muitos dias. A farinha no jarro grande não se esgotou e o azeite no jarro pequeno não acabou, segundo a palavra que Jeová havia falado por meio de Elias. Ela confiou em Jeová, nas palavras do profeta, e agiu em conformidade e foi abençoada. Essa história nos traz duas lições valiosas para a nossa vida como cristão: ter fé e ajudar o próximo. Desde o início dessa pandemia, muitos irmãos passaram e estão ainda passando por muitas dificuldades. Talvez você possa ter ficado desempregado e passado por necessidade física. E possa ser que nesse momento você tenha se perguntado: o que farei, Jeová? Será que é minha última refeição e irei morrer? E hoje você está aqui ouvindo esse discurso. O que isso significa? Que você teve total confiança em Jeová e não deixou que essas provações abalasse a sua integridade. Você deixou que Jeová fosse o seu provisor, protetor, seu amigo. Durante essas provações, pode ser que você tenha obtido a ajuda de irmãos que tinham pouco, mas mesmo assim lhe ajudaram. Pode ser que nesses momentos de tribulação, mesmo com pouco, você continuava fazendo os seus donativos, sabendo que o seu pouco seria muito para alguém. A viúva, ela confiou totalmente em Jeová, mesmo que entendê-la no momento fosse difícil, mas ela aceitou e agiu. Então, meus queridos irmãos, coloque sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, mesmo quando pareça ser difícil.
Esteja pronto para obedecer. Ajude seus irmãos quando passam por situações aflitivas. Se você tem como fazer, o faça. Não deixe para depois. Ao fazer essas coisas, você estará demonstrando exatamente o que diz Provérbios 3:5. Confie em Jeová de todo o seu coração. Se fizermos assim, estaremos colocando em prática o exemplo de fé da viúva e no futuro Jeová também irá nos recompensar. Então, meus queridos irmãos, esse foi o discurso. Vamos fazer brevemente a análise do ponto 13, que tem o tema Mostre como colocar o assunto em prática. Então, o que deve ser feito? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então, como se pode fazer isso? Pense no seu público e mostre às pessoas o que fazer. Elas devem perceber desde o início da apresentação que aquela informação serve para elas. Dê exemplo específico de como colocar em prática os pontos principais. Então, conseguimos perceber que foi exatamente assim, que o orador fez no seu discurso. Ele conseguiu colocar em prática, ele mostrou para as pessoas o que fazer nesses momentos difíceis que podemos passar na vida. Então, é confiar totalmente em Jeová. Se você tem condições financeiras para ajudar alguém, faça isso. Se você tem pouco, mesmo assim possa fazer donativo, faça isso. Então, são modos práticos de como se fazer. E a gente conseguiu perceber que esse exemplo da viúva nos dá muitas lições valiosas para que possamos colocar em prática a nossa fé como cristão. Então, percebemos que com certeza o ponto 13 foi considerado nesse discurso. O tema principal: como as boas novas são pregadas. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Em breve, Jeová vai usar o seu reino para acabar com todos os nossos problemas. Essa notícia é tão boa que todos precisam saber. Jesus disse para seus discípulos contarem essa notícia para todas as pessoas. Como as testemunhas de Jeová têm feito isso que Jesus pediu? Então vamos ver o primeiro ponto, que diz assim: Jesus predisse: estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. As testemunhas de Jeová ficam felizes de participar nessa obra tão importante. Pregamos boas novas no mundo inteiro em mais de 1000 línguas. Esse enorme trabalho exige um grande esforço e muita organização. Sem a ajuda de Jeová, esse trabalho não poderia ser feito. Então a pergunta do ponto 1 é: como Mateus 24:14 está se cumprindo hoje? Então a resposta desse parágrafo é: pregamos as boas novas no mundo inteiro em mais de 1000 línguas. Esse trabalho exige muito esforço e organização. Sem a ajuda de Jeová, não conseguiríamos fazer. A leitura do 2. Nosso objetivo é pregar para as pessoas, não importa onde elas estejam. Igual os cristãos do passado, pregamos de casa em casa. Dessa forma, conseguimos falar com milhões de pessoas todos os anos. Como nem sempre as pessoas estão em casa, também pregamos em áreas públicas. Estamos sempre procurando oportunidades de falar a outros sobre Jeová e a vontade dele. A pergunta do ponto 2: como nos esforçamos para pregar às pessoas? Então podemos responder da seguinte maneira: pregamos de casa em casa, mas quando as pessoas não estão em casa, também pregamos em áreas públicas, pois o nosso objetivo é falar com todos sobre a vontade de Jeová. Leitura do ponto 3. Todos os cristãos de verdade têm a responsabilidade de pregar as boas novas a outros.
E nós levamos essa responsabilidade bem a sério. Cada um de nós faz o máximo que pode nessa obra, porque sabemos que vidas estão em jogo. Não recebemos um salário para fazer isso, porque a Bíblia diz: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Nem todas as pessoas nos escutam, mas nós continuamos a pregar porque queremos obedecer a Jeová e alegrar o coração dele. Pergunta do ponto 3. Quem tem a responsabilidade de pregar as boas novas? Então a resposta: todos os cristãos, todos, têm a responsabilidade de fazer isso. E nós não recebemos salário, pois Mateus 10, 7 a 8 diz que recebemos de graça, então devemos dar de graça. Mesmo que as pessoas não nos escutam, nós queremos obedecer a Jeová e alegrar o coração dele. Aprenda mais. Saiba mais sobre o que as testemunhas de Jeová têm feito para pregar no mundo inteiro e veja como Jeová está nos ajudando. Ponto 4. Nós nos esforçamos bastante para pregar para todas as pessoas. As testemunhas de Jeová se esforçam bastante para pregar as boas novas para as pessoas em todo lugar. Então vamos assistir o vídeo que tem o tema Pregar até a parte mais distante da terra. Depois converse sobre o ponto a seguir. Então vamos ver esse vídeo, eu vou ver aqui, você vê aí, depois a gente faz a pergunta. Então a pergunta após o vídeo é: o que você acha de tudo que as testemunhas de Jeová fazem para pregar? Bem, com certeza essa obra é feita através do Espírito Santo. A gente conseguiu perceber irmãos que fazem viagens longas somente para pregar a povos distantes que têm uma outra cultura. E o objetivo delas é simplesmente ajudar aquelas pessoas a conhecer a verdade. Conseguimos ver um grupo de 30 irmãos que viajaram até o povoado Sam para que eles pudessem ouvir a mensagem de Deus. Então, com certeza, essa obra, o que as testemunhas de Jeová fazem, com certeza é maravilhoso. Não tem nenhum outro grupo que faça isso. Vamos fazer a leitura de Mateus 22, 39 e Romanos 10, 13 ao 15 e depois vamos fazer as perguntas a seguir. Então, Mateus 22, 39 diz assim: o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E o próximo texto é Romanos 10, 13 ao 15, que diz: pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas como invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão, a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito: como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. Então a primeira pergunta: como nossa obra de pregação mostra que amamos as pessoas? Bem, nós consideramos a todos a quem pregamos como nosso possível irmão. Então, com certeza, nós seguimos o mandamento de Mateus 22, 39, que é amar o próximo. Então, quando nós fazemos esse trabalho de pregação, nós demonstramos o quanto nós amamos as pessoas. A segunda pergunta: o que Jeová sente por aqueles que pregam as boas novas? Bem, Jeová ele sente um sentimento especial. Ele vê com carinho, ele consegue observar que aquela pessoa é o seu servo. E ele faz aquilo de coração. A parte B do texto diz, como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. Então Jeová vê essa pessoa com carinho e com certeza está gravando o seu nome no livro da vida.
O ponto 5. Somos colaboradores de Deus. Temos muitas provas de que Jeová está orientando essa obra. Veja o que aconteceu na Nova Zelândia com um irmão chamado Paul. Certo dia à tarde, ao pregar de casa em casa, ele encontrou uma mulher que naquela manhã tinha orado a Deus. Usando o nome de Jeová, ela pediu que alguém fosse à casa dela. Paul conta: 3 horas depois, bati na porta dela. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 9, e depois vamos fazer a pergunta a seguir. O texto diz assim: Pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então a pergunta após o texto é: como experiências iguais a essa mostram que Jeová está orientando a obra de pregação? Bem, o texto mostrou que nós somos edifício de Deus, ou o Espírito Santo acampa em nós. Então nós somos movidos através do Espírito Santo para pessoas que realmente desejam aprender sobre Deus. E quando elas oram a Jeová pedindo ajuda nesse sentido, os anjos que estão no céu observando, ajudando nessa campanha de pregação, eles nos direcionam a essas pessoas para que elas possam ouvir e aprender a respeito do nome de Jeová. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 1, versículo 8, e depois vamos fazer a pergunta a seguir. Mas, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Então a pergunta: por que precisamos da ajuda de Jeová para fazer a obra de pregação? Bem, isso é fato. Pelas forças humanas, com certeza não iríamos conseguir fazer. E o texto mostrou que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, nós iríamos até a parte mais distante da terra. Então isso mostra que nós temos o Espírito Santo, pois nós pregamos até a parte mais distante da terra, demonstrando assim que Jeová está orientando e nos ajudando na obra de pregação. Você sabia? Toda semana, na nossa reunião de meio de semana, recebemos treinamento para saber como pregar. Você já foi a uma dessas reuniões? O que achou do treinamento dado ali? Então essa pergunta, o estudante ele tem que responder. Ponto 6. Obedecemos a ordem que Deus nos deu. Na época dos apóstolos, alguns tentaram fazer os discípulos de Jesus parar de pregar, mas os cristãos defenderam o direito de pregar por estabelecer legalmente as boas novas. As testemunhas de Jeová fazem o mesmo hoje. Então, depois você pode ver esse vídeo e ver que realmente as testemunhas de Jeová hoje defendem também esse direito de pregar as boas novas do reino legalmente em alguns países. Vamos fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 5, versículo 27 ao 42, que diz assim: Assim, eles os trouxeram e os puseram diante do sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou e disse: Nós lhes demos ordens expressas para que não ensinassem nesse nome. Mas, vejam só, vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós. Pedro e os outros apóstolos responderam: Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. O Deus de nossos antepassados levantou dentre os mortos Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus enalteceu à sua direita como agente principal e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem como governante, também é. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e quiseram matá-los. Mas se levantou no sinédrio
um fariseu chamado Gamaliel, instrutor da lei estimado por todo o povo, e ele mandou que levassem os homens para fora por um momento. Então lhes disse: Homens de Israel, tome cuidado com o que vão fazer com esses homens. Por exemplo, um tempo atrás apareceu Teudas, dizendo ser alguém, e alguns homens, cerca de 400, se juntaram a ele. Mas ele foi morto, e todos que o seguiam foram espalhados, e seus planos acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, e juntou seguidores atrás de si. Esse homem também morreu, e todos que o seguiam foram espalhados. Por isso, diante das circunstâncias, digo-lhes: não se metam com esses homens, deixe-nos em paz, porque, se esse plano ou essa obra for de homens, será derrubada. Mas, se for de Deus, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Deus. Então, aceitaram o seu conselho, mandaram chamar os apóstolos e, depois de os açoitarem, lhes ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus e os soltaram. Assim, eles saíram do sinédrio alegres porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. E todo dia, no templo e de casa em casa, continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Então a pergunta: por que não vamos parar de pregar? Bem, porque Deus quer que não paremos. O versículo 29 fala que nós temos que obedecer a Deus antes de homens. E o 38 ao 39, ele fala que essa obra não pode ser derrubada se for de Deus. Então conseguimos perceber que desde o tempo dos apóstolos e também a partir de 1914 para cá, essa obra está contínua. Ninguém consegue fazer igual, ninguém consegue parar a nossa obra. Então, se Deus está no controle, com certeza essa obra vai chegar ao seu término. E nós estaremos juntos, porque obedecemos a Deus. E se alguém te perguntar: por que os testemunhos de Jeová vão de casa em casa? O que você responderia? Por quê? Bem, porque essa ordem foi dada por Jesus Cristo. Ele designou seus apóstolos de 2 em 2 e eles foram pregar as boas novas do reino. Então, seguindo um modelo similar, a gente hoje prega da mesma forma. Resumo: Jesus disse a seus discípulos para pregarem as boas novas em todas as nações. Jeová está ajudando o seu povo a fazer essa obra. Revisão: como as boas novas estão sendo pregadas no mundo todo? Bem, a gente consegue perceber que estamos pregando a mais de 1000 idiomas. Então, com certeza, isso é um esforço grande, é um trabalho e uma organização tremenda. Então, só conseguimos fazer isso, com certeza, com a ajuda do Espírito Santo. Como nossa obra de pregação mostra que amamos as pessoas? Bem, conseguimos observar no vídeo que as testemunhas de Jeová vão à parte mais distante da terra simplesmente pelo simples fato de querer ajudar as pessoas. E também nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós pregamos de casa em casa, por telefone, escrevemos carta, pois o nosso objetivo é que todas as pessoas se salvem. Então, enquanto nós tivermos vida, nós com certeza iremos pregar para as pessoas. A última pergunta: você acha que a obra de pregação pode trazer felicidade? Por quê? Bem, primeiro porque esse é um mandamento de Deus. Então a Bíblia fala que mesmo que os humanos não pregassem as boas novas, as pedras falariam. Então Deus, por seu amor, pela sua misericórdia, ele usa humanos para fazer isso. Ele não tinha necessidade disso. Então, com certeza, essa obra, quando nós fazemos, nos traz felicidade, nos traz gratificação, nos traz um contentamento de espírito, porque conseguimos perceber que nós estamos fazendo a vontade de Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final dessa consideração. Espero que tenha sido proveitoso para você e talvez possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.